Então, nessa ação penal 503, 52, 63, 15, depoimento do Sr. Álvaro José Galiz Novis. É Galiz que fala? Galias. Galiz, certo. Sr. Álvaro, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Condições normais, o senhor teria o direito de permanecer em silêncio, mas, como foi aqui informado até pela sua defensora, o senhor celebrou um acordo de colaboração e, através desse acordo, o senhor renunciou ao seu direito ao silêncio, além de se comprometer a dizer apenas a verdade. É isso mesmo, Sr. Álvaro? De acordo. Isso mesmo. O senhor pretende manter esse acordo? Mantenho, com certeza. Sr. Álvaro, nessas condições, então, vou advertir que o senhor não tem o direito de silêncio. Se o senhor faltar com a verdade, o senhor responde por um crime equivalente ao de falso testemunho, além do que o senhor coloca em risco o seu acordo, certo? Okay, certo. Também, Sr. Álvaro, vou deixar claro ao senhor que o que interessa à justiça é apenas a verdade dos fatos. Então, não é para o senhor excluir nada e nem para o senhor acrescentar nada em relação ao que o senhor sabe desses fatos, Com certo? Sr. Álvaro, o senhor prestava serviço para o Grupo Odebrecht? Prestava. Desde quando? Desde 2007. O senhor prestava esse serviço para esse chamado setor de operações estruturadas? Exatamente. O que o senhor fazia, assim, o senhor pode me descrever em geral? A minha função era receber os reais que eram produzidos por outras pessoas, e esses reais eram entregues numa transportadora no Rio de Janeiro e numa transportadora em São Paulo. E esses reais eram entregues lá e eram me avisados através de uma senha pelo sistema Drauzio, que eu também fazia parte, e meu codinome no Drauzio era Vinho, e quem me dava essas informações das entradas era o Fernando Migliatti, e mediante essas entradas vinham as ordens para eu fazer os pagamentos. Então eu era a ponta final da operação. Tinha as pessoas que geravam os reais, que eu não sabia como eram feitos essa geração, mas as pessoas que geravam esses reais eram as pessoas que entregavam esses reais na transportadora. Certo. Em São Paulo era na Transnacional e no Rio de Janeiro era na Transexpert. Mas como é que o senhor fazia? O senhor ia buscar daí esses reais? Não, eles ficavam na transportadora e a partir do momento que o Odebrecht ia solicitando, ia sendo entregue. Certo. E essas entregas, no caso de São Paulo, na maioria delas eram feitas em hotéis. Certo. E quem providenciava a entrega especificamente? Era o senhor, os subordinados? Como é que era? Não, no dia a dia a operação era conduzida quem passava a lista de pagamentos era a Lúcia Tavares, tá? E que passava por um subordinado meu, que dentro do Drauzio o codinome era Peixes, Sim. Tá? E depois o Fernando coordenava comigo direto. Então eu tinha as senhas, determinada senha, vou citar um exemplo para o senhor. Senha, sei lá, camarão. Quero preferência nessa. Você, por favor, vê se consegue fazer até quarta-feira ou até quinta. Quer dizer, essa conversa já era eu diretamente com o Fernando. E o senhor sabia a identidade dos beneficiários dos pagamentos? Nunca soube. Eu só tinha acesso à senha da liquidação da operação. E o endereço? E o endereço que ia ser entregue. Tinham endereços que eu dava, tá? Eu até trouxe tá aqui comigo uma lista dos hotéis que a gente usava, e tinham endereços que vinham pré-determinados pela Lúcia. Essa entrega o senhor fazia pessoalmente do dinheiro ou não? Não, eram os funcionários da transportadora que entregavam. Da transportadora. Mas qual que era a sua relação com a transportadora? Tinha alguma relação formal? Não, era informal. E o senhor trabalhava a partir de alguma empresa específica? Não, só a Transnacional era exclusiva em São Paulo, e no Rio de Janeiro a Transexpert. Essas empresas eram do mesmo, acho que eram sócios. E o senhor tinha algum estabelecimento do senhor mesmo próprio? De transportadora? Que o senhor está perguntando? Negócios em geral. Eu sou sócio de uma corretora de valores, tá? Sim. E a minha atividade principal era mercado financeiro, bolsa, fundos. Tá? E o senhor ganhava o que com esse trabalho para o Odebrecht? No início começou com 0,5%, e durante o período foi aumentando e terminou com 2,5%. Esses reais, o senhor sabe como é que eram disponibilizados nas transportadoras? Sei. Como que era? Quem entregava os reais na transportadora era o Rodrigo,
Duran, os irmãos Samir e Adir e o Juca Bala. Essas são as pessoas que colocavam os reais dentro da transportadora. O Ministério Público afirma que essa disponibilização dos reais eram feitas através de espécie de operação dólar-cabo, com pagamentos sendo feitos lá fora. O senhor tinha conhecimento disso? Não, nunca fiz. Não era a minha função e nem era... A minha função era receber os reais dentro da transportadora e entregar para quem eles determinassem. O senhor tem ideia por que eles usavam os seus serviços e não os próprios, por exemplo, Juca Bala, Duran e Samir faziam as entregas? Eu sei. No meu modo de ver, depois de tudo que eu vi o que aconteceu, quer dizer, o departamento da Odebrecht era uma coisa que era feita propositalmente para as pessoas que estavam dentro não saberem, quer dizer, não era interesse deles que o Juca Bala soubesse para onde ia terminar esses reais. Então a coisa era feita em várias etapas, no meu modo de ver, para justamente criar esse sigilo, né? Para cada um ter uma parte apenas da informação. Cada uma tem uma parte da informação. E no meu caso, eu entregava isso 100% dos casos para pessoas e eu não sabia quem era o beneficiário final. Isso era criado uma senha, e essas senhas eram faladas na hora da entrega, no hotel ou no quarto, enfim. Falava a senha, batia a senha, entregava e ia embora. Alguns desses executivos da Petrobras declararam que vários desses pagamentos eram relativos à propina em acertos de corrupção, né, para funcionários públicos. O que o senhor tinha presente que eram essas entregas? Doutor Moro, eu não tenho como falar a respeito disso, porque eu não tinha acesso às pessoas que recebiam. Então eu não sei se era propina, se era acerto para campanha, qual era a finalidade daqueles pagamentos, eu realmente não sei. Até porque eu também não sabia quem era a ponta final. Então, isso não era conversado comigo, eu também fazia questão de não saber. O senhor sabia que eram pagamentos do Grupo Odebrecht? Não, era do Grupo Odebrecht, com certeza. Isso o senhor tinha conhecimento? Total conhecimento, eu recebia ordens do Fernando. Certo. E qual que é a constância disso? O senhor mencionou que o senhor começou a trabalhar em 2007, isso? Isso. Tipo assim, quantas operações o senhor fazia numa semana, por exemplo? Ou no mês? Se é que tem alguma média? Não tinha assim, uma quantidade certa. Dependia de época, não era assim, para falar assim, um número certo, eu não teria esse dado. Mas tinham momentos que o movimento era maior, tinham momentos que quase não tinha. Quer dizer, eu acho que, no meu modo de ver, quer dizer, olhando hoje tudo, eu acho que certamente os movimentos maiores eram perto de campanha. E o senhor mantinha algum registro de contabilidade informal dessas operações que o senhor fazia? Tinha dentro do Drauzio planilhas, né? A minha era de São Paulo, era Paulistinha, que era batida junto com a Lúcia, junto com o Fernando, e aquilo era uma... O senhor sabia que o senhor era Paulistinha dentro desse registro? Com certeza. O senhor que acertou esse codinome, ou como é que foi? Eu não lembro como foi dado, mas foi dado Paulistinha pelo fato de ser coisas só feitas em São Paulo. Aquela conta era 100% pagamentos em São Paulo. Eu, doutor Moro, só fazia pagamentos em São Paulo e alguns no Rio, mas a maioria era em São Paulo. E essas operações no Rio de Janeiro, tinha outro codinome, não? Carioquinha. E o senhor diria assim que o senhor fez centenas de operações? Fiz. Com certeza. Bastante coisa. Com certeza. Nesse caso aqui em particular, são 3 operações, basicamente, que estão sendo discutidas no processo. O Ministério Público juntou aqui no evento 1, anexo 36, o que seriam ordens desses pagamentos. Eu vou lhe mostrar aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Confirmo todas as 3. Eu tenho, inclusive, eu trouxe, porque na minha colaboração o extrato da Paulistinha está anexo e bate exatamente com o pagamento que foi feito por mim. No dia 17/6/2015, com a senha Oceano, foi pago 1 milhão. Dia 24/6/2015, com a senha Rio, foi pago 1 milhão.
e dia 1/7/2015, com a senha Lagoa, foi pago 1 milhão. Eu confirmo esses 3 pagamentos. O senhor recebia todos esses dados que estão aqui nessa ordem? Não, o que eu recebia era a data para fazer a entrega, o local e a senha. Tá. Aqui consta, por exemplo, o valor 1.017/6/2015, endereço Rua Sampaio. Sampaio Viana 180. Doutor, como o senhor pode perceber, aqui eu trouxe a relação dos hotéis que a gente usava em São Paulo, e um dos hotéis era o Flat Edifício Option Paraíso, na Rua Sampaio Viana 180. Mas quando aqui apartamento 43, era de outra pessoa, então, no local da entrega? Isso não, o detalhe do apartamento eu não lembro. Consta lá, procurar Marcelo Marco Casimiro. Recebiam o nome da pessoa? Esse detalhe eu não sei identificar para o senhor, que eu não lembro, porque chegava no hotel, a transportadora, se esse Marcelo Casimiro, provavelmente, eu não sei se ele deu, porque às vezes acontecia da pessoa fazer o check-in, subir e dar um nome, um apelido, tá? Não dar um nome verdadeiro, correto, né? Então eu não sei se esse Marcelo Casimiro, não sei quem é essa pessoa, nunca ouvi falar. O que eu posso afirmar para o senhor, que a minha equipe entregou esses 3 valores nessas 3 datas nesse local. Tá. E o valor aqui em espécie, ele entrega em espécie? Em espécie. E essa senha, quem que tinha que falar a senha? Essa senha foi criada pelo, eu não sei quem que criava essas senhas lá no Grupo Odebrecht, mas essa senha era me passada, já vinha pela Lúcia e pelo Fernando. Tá, e aí a pessoa que ia receber tinha que usar essa senha? Usar essa senha, exatamente. Bom, Marcelo Baio Odebrecht, o senhor conheceu? Conheci, mas muito pouco. Tratou desses assuntos com ele? Nunca tratei. Fernando Luiz Aires da Cunha Santos Reis? Também não. Conheceu? Conheci, mas nunca tratei desses assuntos. Aldemir Bendini? Nunca conheci. André Gustavo Vieira da Silva? Não sei quem é. Antônio Carlos Vieira da Silva Júnior? Também não sei quem é. O senhor tinha conhecimento que esses pagamentos eram, pelo menos segundo o que diz a acusação, para o senhor André, para o senhor Antônio e para o senhor Aldemir? Não tinha conhecimento. E o senhor não tinha presente que o senhor podia estar se envolvendo em crimes de corrupção, por exemplo? Depois de um certo momento, eu comecei a ver que, eu não sei se crime de corrupção, isso eu não posso afirmar, mas que era uma operação de geração de caixa 2, e, enfim, que era entregue os reais. Agora, a finalidade, por que o Grupo Odebrecht fazia isso, eu te confesso que durante obviamente hoje, você olhando tudo que passou, você começa... O senhor em nenhum momento tentou também se aprofundar o seu conhecimento sobre essas transações? Por exemplo, com o pessoal da Operações Estruturadas lá. Por que eu estou pagando o fulano X? Por que eu estou fazendo esse pagamento? O que é esse dinheiro? Eu nunca questionei. Nunca questionei. Em princípio são essas questões. O Ministério Público tem alguma? Boa tarde, senhor. Boa tarde. O senhor sabe se chegou algum motivo de orientação de contagem dos valores? Isso daí era um grande problema, porque isso daí era uma briga minha com eles. Porque o que acontecia? Tinham pessoas que queriam conferir. E eu não podia garantir a segurança, porque tem certos valores, você pega 1 milhão, vai demorar, e é mais tempo que você fica ali, a segurança, então eu não garantia a segurança. Então isso era, na maioria dos casos, não havia conferência, havia uma confiança. E acho que nesse período todo tivemos poucos problemas de falta de recurso. Porque embalado, a pessoa pegava aquilo e levava. Ok. Dentro daquela pergunta que o Dr. Moro fez para o senhor ao menos tinha uma desconfiança de que o seu serviço era ilícito? Você sabia que o seu serviço tratava-se de uma ilicitude, ainda que você não saiba qual crime era? Quer dizer, o meu papel nessa operação, quer dizer, como é que eu vou te responder essa pergunta? Existia uma estrutura que era fora do que eu fazia, quer dizer, existia do grupo uma confiança na minha pessoa. Então, quer dizer, era uma coisa que se passava para a transportadora,
entregava, quer dizer, o meu risco ficou assim muito pequeno, né, em termos da operação. E eu não participava de nenhuma geração, de nenhuma nada. Mas, obviamente, eu era um instrumento. Fui um instrumento. Naquela engrenagem se tratava de uma licitação? Sim, se não fosse, doutor, obviamente, se eu não fizesse, outro ia vir fazer. Mas eu concordo com a tua opinião que é uma coisa que não era correta, né? Ok, sem mais perguntas, excelência. O assento de votação tem perguntas? Na ordem aqui da denúncia, a defesa de Marcelo Debrecht tem perguntas? A defesa de Fernando Aires tem perguntas? A defesa de Aldemir Pendim tem perguntas? Pode alcançar o microfone, por gentileza? Posso levantar aqui? Não tem problema. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Só uma pergunta. O senhor disse que, salvo engano, o senhor disse saber que o dinheiro que o senhor usava para esses pagamentos, ele era um dinheiro do Grupo Odebrecht. O Grupo Odebrecht estava pagando. Isso. O senhor sabia, nesses pagamentos individualmente, que empresa do grupo estava a cargo do pagamento? Não. Não, porque o departamento de operações estruturadas, pelo que eu vi, ela atendia a todas as empresas do grupo. Uhum. E a minha parte do serviço, eu não sabia nem quem era a empresa e nem quem era o beneficiário final. Então eu não posso te dizer quem fez esses 3 pagamentos, qual empresa que fez, eu não tinha nem acesso a essas informações. Está super claro, obrigado. A defesa de André Gustavo tem perguntas? Boa tarde. O senhor falou que recebia um determinado percentual. O senhor emitia a nota fiscal desse percentual? Não. Esse percentual era todo também pago por fora, vamos dizer assim. Exatamente. Sem mais perguntas. A defesa de Antônio Carlos? Sem perguntas. A defesa do próprio acusado? Sem Tem questão? perguntas. Então, um esclarecimento só. Esse pagamento do senhor, isso era feito à parte, não era retirado desses valores específicos? Não. E não sei se eu entendi bem, mas então o senhor confirma que essas 3 operações foram realizadas pelo senhor? Confio. A entrega do dinheiro? Confio. Paulistinha, 3 milhões de reais nesse endereço. Em 3 pagamentos, com certeza. Inclusive está nos autos da minha colaboração no extrato da Paulistinha. Ou o senhor gostaria de dizer alguma coisa ainda no final? Não, estou tranquilo, bastante consciente do que eu fiz e das coisas que eu colaborei. E, se Deus quiser, vou dar a volta por cima e seguir minha vida. Tá bom, então, senhor Alves. Isso aí. Tá certo. Desejar boa sorte para todos nós que precisamos. Isso aí. Tá bom, senhor Alves. Então pode interromper a gravação.